Boa noite, então a gente continua, né? Começa a sessão 3.4, continuando o capítulo 3, último capítulo da nossa primeira avaliação. A gente vai aprender sobre a regra da cadeia. Então, a ideia seria derivar uma função do tipo, como exemplo, né? Para mostrar como que seria essa regra, f de x igual a raiz de x ao quadrado mais 1. A gente vê que a gente aprendeu regras para calcular a derivada de f de x, mas, em geral, não foi para funções compostas, né? Por exemplo, a derivada de x ao quadrado mais 1, né, seria a derivada a soma da derivada igual a derivada das somas, né? Mas aqui é uma raiz. Então, se a gente descrevesse essa função como sendo uma função de u, né, onde u vale x ao quadrado mais 1, então a gente teria que nossa função y é igual a raiz de u. E aí a gente poderia aprender, aplicar aquela composta, né? Então, y seria igual a f de x, mas quem vai descrever x vai ser a função g de x. Né? Nesse caso, né, como a gente consegue derivar ambas, tanto f quanto g, então é legal a gente ter uma regra, né, que a gente aplique nessa função f aplicada em g, em termos da derivada de f e g. Beleza, depois eu vou mandar assim, tá? Eu pego no chat aí. Então, o resultado vai ser que a derivada da função composta de f com g vai ser os produtos das derivadas de f e g. Então, esse é um fato muito importante na regra da cadeia, né? Que a gente vai ver hoje. E é plausível se a gente interpretar, né? Que as derivadas são essas taxas de variação. Então, como a derivada de u em relação a x é a variação de u em relação a x, dy em relação a du vai ser a variação de y em relação a u. E dy dx é a variação de y em relação a x. Então, se u variar 2 vezes mais rápido que x, e y variar 3 vezes mais rápido que u, então y vai variar 6 vezes mais rápido do que x. Ou seja, a gente escreve dy dx, né, em termos de dy du, onde a gente decompõe a função em y, em u e em x, e depois faz o em relação a x. Então, na regra da cadeia, né, se a gente tem duas funções deriváveis, g e f, então a função composta f em g, definida, né, com g substituindo no lugar de x a função f, ela vai ser derivável em x, dada por esse produto. Então, é a derivada, né, da função composta vezes, né, a derivada de g. Então, na notação de Leibniz, né, essa função f y vai ser igual a f de u, onde u vai ser uma função g de x. Se ambas são deriváveis, a gente pode aplicar essa regra, que seria a regra da cadeia. Então, dy dx é igual a dy du dx. A gente vai ver alguns exemplos que isso vai ficar mais claro, né? Mas no caso daquela função raiz de x ao quadrado mais 1, a gente derivaria primeiro dy em relação a du e depois x ao quadrado mais 1 em relação a dx. Então, a regra da cadeia pode ser escrito com essa notação de linha. Então, f composta em g, a derivada disso vai ser igual à derivada da função composta vezes a derivada de g em relação a x. Se a gente chamar y de uma função de u e u de g de x, a gente chega na notação de Leibniz, que é a que eu mostrei no slide anterior. E essa equação 3 é fácil de ser lembrada, né? Porque se a gente pode descrever essa função y como uma função composta, né, então a gente vai usar esse du. Se a gente não puder descrever, né, o du não vai fazer efeito, a gente tem a própria definição da derivada primeira. Né? Então, du dx não é interpretado como consciente, é determinado como uma derivada. Então, vamos fazer o caso para essa função composta do exemplo, né, de x ao quadrado mais 1. Então, usando a equação 2, onde a gente vai expressar através, né, da regra da cadeia dessa função composta, a gente vai chamar a função f de u, onde ela vai valer raiz de u, e g de x vai ser x ao quadrado mais 1. Ou seja, quando a gente substitui g no lugar de u, nós encontramos essa função composta f de g. Então, a derivada
da função f de u é u elevado a meio, né? Então cai meio, subtrai 1 do expoente, fica meio de u elevado a menos meio, e a derivada de g é 2x. Então, aplicando, né, a regra da cadeia, onde a gente vai usar a derivada de f em g vezes a derivada de g, a gente chega na expressão de 1 sobre 2 raiz de u, onde u vale x ao quadrado mais 1, então foi substituído, né, daqui para cá o u, vezes 2x. E isso, né, simplificando o 2, daria x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Alguma dúvida nessa dedução? Ou nessa conta, né? Então, seguindo, vamos fazer uma solução agora utilizando direto a equação 3, que é aquela notação de Leibniz, né? Então, é até mais fácil de entender, eu acho. Então, tá aqui, u é igual a x ao quadrado mais 1. Então, a nossa função, que era a raiz de x ao quadrado mais 1, ficou sendo raiz de u. Aplicando na notação de Leibniz, né, a derivada da função vai ser y em relação a u em relação a x. Y em relação a u é esse primeiro termo, daria 1 sobre 2 raiz de u, e a derivada de u em relação a x é esse segundo termo, daria 2x. Posso substituir agora meu 1 por x ao quadrado mais 1, simplificar, e a gente chega no mesmo resultado anterior. Então, quando a gente usa essa fórmula 3, a gente tem que estar em mente, né, que a função y, quando ela for considerada uma função de x, a derivada de y vai ser em relação a x. Agora, se eu faço a derivada de y em relação a u, então eu tenho que ter, né, uma função u que eu vou nomear. Nesse exemplo 1, né, a gente usou a função u sendo x ao quadrado mais 1. Então, por isso, né, que na hora que a gente fez a derivada de y em relação a u, que é a primeira derivada, a gente encontrou esse valor, e dy em relação a x, nós encontraríamos, né, outro valor, que seria a derivada final. Então, não é a mesma coisa, né? A derivada em relação a u é esse termo, e a derivada em relação a x, que seria o termo completo após a regra da cadeia. Então, em geral, vamos fazer em relação para o seno também, né? Se a gente tem um y igual a seno de u, onde u é uma função derivada em x, pela regra da cadeia, né, a gente pode fazer que a derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a u em relação a x. Então, a derivada de y em relação a u, ou seja, a derivada de seno de u du, é cosseno de u, vezes du dx. Da mesma forma, né, se a gente aplicar, né, então, du dx, né, onde u seria a nossa própria função. Não, aqui não foi feito nada, né? Só recontou a derivada de cima, né? Então, substituindo y por seno de u, aqui estaria de uma forma contraída, né? O que está escrito em cima. Então, todas as formas para derivar funções trigonométricas são combinadas com a regra da cadeia. Vamos ver se a gente tem um exemplo por aqui, senão eu pauso e faço aqui para vocês. Então, para explicitar o cargo da regra da cadeia, onde a função f é uma função de potência. Então, nesse exemplo, a gente está pegando por qualquer potência, né? Então, y... Deixa eu ver se ele vai fazer algum seno aqui, não vai? Deixa eu fazer esse exemplo aqui do seno para vocês, então. Eu acho que faltou para ficar claro a ideia. Então, antes, né, nós tínhamos visto... Deixa eu colocar aqui. Se a gente tinha uma função y, né, igual a seno, vamos colocar aqui, né, de x, né, a derivada dessa função, ela vai ser igual a cosseno de x. Só que a gente pode ter agora uma função que ela não é seno de x, ela é seno, por exemplo, de 3x. E aí, como que ficaria a derivada dele? Não vai ser cosseno de 3x simplesmente. Então, aplicando a regra da cadeia, a gente chamaria u de 3x, por exemplo, né? Então, na hora que a gente fosse calcular a derivada de y, a gente teria, né, ao fazer essa substituição, né, eu vou transformar esse seno de 3x em seno de u. E aí, pela regra da cadeia, eu vou ter a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x.
Então, y em relação a u, ó, é a derivada de seno de u. Seno de u é... A derivada de seno de u é cosseno de u. Mas quanto que vale u? 3x. Então, aqui eu vou ter cosseno de 3x. E isso vai ser multiplicado pelo quê? A derivada de u em relação a x. Se meu u vale 3x, a sua derivada em relação a x vale 3. Todo mundo entendeu a ideia, então? Se a gente vai derivar uma função que não é composta, você deriva ela mesma, e se a gente aplicasse a regra da cadeia aqui, né, ela ia ser vezes 1, né? Porque eu ia ter du. Então, a gente acaba não mostrando isso. Mas agora que se eu tenho uma função composta, aí eu tenho que fazer essa derivada em relação a essa função composta também. Nesse caso, apareceu um 3 a mais, que não apareceria se eu tivesse feito do método diretamente igual em cima. E a forma certa, né, é essa que está aqui. Então, só para exemplificar um caso trigonométrico, né? Vamos agora aplicar para uma potência. Então, se a gente tem uma função y, que é uma função g elevada a n, então eu posso reescrever a minha função g como sendo a função de u. E aí é u elevado a n. Então, meu u é a função g. Então, usando essa regra da cadeia, em seguida a regra da potência, então o que a gente faz? A derivada de y em relação a x é y em relação a u em relação a x. Qual que é a derivada de y em relação a u? Y igual a 1, cai o n e subtrai n do expoente. Então, ficou n de u, n é menos 1. du dx é o próprio du dx. Né? Só que como du dx agora está relacionado a g, ele vai ser o dg dx, quando eu substituir. Então, a expressão nossa fica do tipo n vezes a função g elevado a n menos 1, vezes a derivada da função g. Então, essa regra da potência com a regra da cadeia, né, gera esse exemplo para nós. Deixa eu ver se ele vai fazer um exemplo numérico, vai. Porque qual que é o problema que a gente teria nesse caso, né, aqui? Se g for só uma função de x ao quadrado, x ao cubo, poderíamos fazer do jeito que a gente fez antes, só caindo o expoente e subtraindo 1. Mas aí se g for uma função composta, igual a gente vai ver nesse exemplo, igual x ao cubo menos 1, então eu vou ter influências, às vezes, dessa função composta. Então, para fazer essa primeira derivada, eu vou chamar de u x ao cubo menos 1, e o nosso n é igual a 100. Então, aplicando aí naquela equação anterior, a gente tem a derivada de y em relação a u e de u em relação a x. Então, a derivada dessa função, ela vai cair o 100, igual está aqui, subtrai 1 do denominador, igual está aqui, então em vez de 100 fica 99, vezes a derivada de u em relação a x, que é a derivada do próprio x ao cubo menos 1. Então o primeiro termo a gente repete, essa derivada vai dar 3x ao quadrado, e essa seria a nossa resposta final. Todo mundo entendeu? Ou quer que abre um pouco melhor essa conta? Que ele aplicou direto na equação anterior, né? Tem alguma dúvida? Esse 3x ao quadrado, eu tô com dúvida nele. Então, deixa eu mostrar aqui, porque ele realmente pulou uma... Não é que pulou uma etapa, mas ele não mostrou de passo a passo, né? Então, a ideia qual que seria, né? A gente vai fazer que a derivada de dy dx, ela vai ser igual a dy du dx, que é uma função composta, né? U, a gente sabe que é x ao cubo menos 1, e no primeiro momento é y, né? Então, a derivada, a nossa função y, como que ela vai ficar? Ela vai ser y igual a u elevado a 100, porque u vale x ao cubo menos 1. Então, vamos lá. A primeira derivada é a derivada de y em relação a u. Como eu chamei a minha função composta de u, a derivada de u elevado a 100 vai ser quanto? 100 u elevado a 99. Né? Aí agora eu vou ter a derivada de u em relação a x. Se meu u é x ao cubo menos 1, então eu vou ter 3x ao quadrado multiplicando. Como eu quero a minha resposta em relação a x e não em relação a u, eu posso substituir agora o meu valor de u, igual eu chamei aqui em cima. Então, no final eu vou ter 300x ao quadrado vezes u, que é x ao cubo menos 1, elevado a 99. Essa é a resposta final.
Entendeu? Sim. Mas dá pra entender. Então a mudança é essa, né? Que ele acabou julgando na equação direto, mas a gente está sempre aplicando a derivada de y em relação a u em relação a x. Por que a gente está fazendo isso? Porque u não é uma função simples mais, ela é uma função composta. Aí você tem que fazer essa regra da cadeia nesses casos. Até a aula anterior, a gente só viu função simples. Então a gente não entrou nesse detalhe do conteúdo que está sendo explorado agora. Então a regra da cadeia serve para derivar uma função, por exemplo, exponencial, com qualquer base positiva. Então a gente poderia, né, como a gente sabe que o exponencial da função logaritmo, né, é o próprio a, então a gente poderia aplicar essa propriedade, né, e a elevado a x, a gente poderia escrever como sendo exponencial de ln de a vezes x. Então, pela regra da cadeia, o que a gente teria? A derivada, né, de uma função exponencial com essa base maior do que zero é a derivada de exponencial de ln de a vezes x. Então, a derivada do exponencial é ele mesmo, vezes a derivada do seu expoente. E aí daria ln de a vezes x. Né? Abrindo aqui a derivada do ln de a, ela vai ser nesse caso daqui, né? Ele é o próprio, o ln de a é constante, sai da derivada, a derivada de dx é igual a 1, e a gente escreve desse jeito. Então, como o logaritmo imperiano de a é uma constante, a gente pode resumir, né, que a derivada de uma função exponencial com a positivo é igual a elevado a x vezes ln de a, igual está aqui. Alguma dúvida nessa dedução? Porque ele acabou de novo não chamando o que ele chamou de u, o que ele chamou o que ele chamou de u nesse caso, né? Vocês querem que abre ou deu para entender? Apesar dele ter usado uma propriedade do logaritmo, né? Então, a principal parte aqui a gente teria que entender seria esse termo daqui, né? Essa transformação. Essa parte vocês entenderam ou não? Aqui, ó. O que a gente teria, né? Quando a gente tem o ln de a, né? E eu faço o exponencial disso, como o ln é a função inversa do exponencial, o exponencial do ln vai ser igual ao próprio a. Beleza? Ou seja, né? Isso aqui, vocês lembram disso? Não. Isso aqui a gente viu nas primeira ou segunda aula. Então, essa aqui seria a primeira, né, ideia, né, sei lá, do que pode fazer. Isso porque é o ln liperiano, né? Da mesma forma, né, sei lá, se você tivesse lá log, sei lá, log talvez é mais, não daria para aplicar diretamente, porque teria o niperiano, o logaritmo niperiano, que é a inversa, né, da função i, né? Então, essa parte, vocês lembram dessa propriedade, né? Que se eu elevar o logaritmo imperiano de a ao expoente e, eu encontro meu próprio valor de a. Então, é essa propriedade que foi utilizada aqui, nessa primeira parte. Então, o que é a elevado a x? A, eu posso descrever ele como sendo exponencial de ln de a. Então, escrevendo a de x, o a com o e de ln de a, eu tenho ln de a vezes x. Né? E isso, né, eu posso descrever que se isso está elevado a x, é a mesma coisa de eu fazer o produto de x somente aqui. Por quê, né? Aí aqui já é uma outra propriedade daqui para cá, né? Se você tem ln de a vezes ln de a, então vamos supor que nesse caso aqui, né, o nosso x é 2, né? Daria isso? Isso aqui vai ser igual ao quê? ln de a. 2 ln de a. Né? Ou seja, para x, né, é a mesma coisa de eu multiplicar o x aqui na frente. Né? Se isso aqui fosse... Deixa eu ver se eu apagar aqui, que eu acho que não ficou muito bom esse exemplo daqui. Então, se eu tivesse, né, exponencial de ln de a
elevado a 2, isso aqui, ó, elevado ao quadrado, né, onde x seria ao quadrado, por exemplo, só para mostrar o exemplo, seria o produto desse exponencial com esse exponencial. Quando você tem dois exponenciais com a mesma base, você soma, né? Aqui eu pulei, talvez eu tenha pulado. Isso aqui é mais revisão da parte de funções, talvez, não sei. Então, quando eu tenho o produto desses dois, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, isso aqui é de ln de A mais ln de A, que vai dar igual a 2, vai dar igual ao exponencial de 2 ln de A. Entenderam? Deu para entender essa primeira passagem aqui? Que eu acho que é ela que ficou um pouco corrida, aí eu passo para de baixo agora. Essa deu para entender? Essa aqui é a propriedade dos logaritmos, né? Da mesma forma, né? Se eu tiver um expoente, se eu tenho aqui, ó, expoente de A, e eu tiro o ln do expoente de A, isso aqui vai ser igual a A. E se eu tiro o expoente do ln, eu também tiro o outro. Porque essa propriedade é a propriedade do logaritmo e do expoente, né? Do exponencial. Todo mundo entendeu esse passo a passo ou não? Por que ele chegou nesse valor aqui? Ou tem alguma dúvida? Tá. Então, agora que a gente chegou nessa relação, né? Deixa eu arredar para o lado isso aqui um pouco. Peraí. Tá, então, para a gente abrir agora isso, vamos fazer aqui, ó. Qual que seria a ideia, né? Na hora que eu vou fazer a derivada de dx de a elevado a x, a pode ser qualquer coisa, né? Em tese poderia ser... Em tese, né, poderia ser qualquer coisa, né? Então, vamos supor que eu chamo esse meu a de x elevado a x de u. Então, na hora que eu vou fazer a derivada a derivada de y em relação a x, eu vou estar derivando y em relação a u e u em relação a x nesse caso, né? Só que aqui, deixa eu só ver uma coisa, o a é igual a u, né? Ah, não, aqui nem aplicou a regra da cadeia, não. Porque aqui ele está fazendo a derivada direta. A E elevado a ln de A. Ah, não, tá. Ele está aplicando sim. Só que a transformação que ele fez é diferente aqui, ó. Vamos apagar aqui. Você vê de verde, que eu acho que é melhor. Ó, então, o que é aqui, ó? O nosso U. O nosso U seria ln de A vezes x, né? Então, U ele está chamando de ln de A vezes x. Ou poderia ser x ln de A. X ln de A. Né? Então, como que ficaria a nossa derivada agora? dy em relação a du. Mas qual que é o nosso y, né? O nosso y é... Você vê de vídeo aqui, né? O nosso y, ele era o quê? É ln de ax. O que é ln de ax? É e elevado a u. Né? Então, agora que eu chamei u de x ln de a, a minha função, que era e elevado a ln de ax, virou e elevado a u. Então, na hora que eu vou aplicar essa derivada, primeiro eu vou derivar y em relação a u. Qual que é a derivada de e elevado a u? Essa primeira derivada. O próprio é de u, não é isso? Todo mundo concorda? A derivada de EU é o próprio EU. Foi isso que a gente viu. E agora a gente vai derivar u em relação a x. E u vale quanto? X ln de A. Então aqui eu vou ter d dx de x ln de A. Como ln de A é uma constante, né? É um valor constante, ela pode sair dessa derivada e eu vou ter derivada de dx. Então, no final, essa minha função, ela vai ficar e elevado a u, que vale x ln de A. Então, vai ficar e ln de x ln de A e a derivada vezes ln de A. Porque a derivada
de ln de A vezes x, o ln de A sai da derivada, porque ele é constante, e fica dx. Aí agora eu sei que é elevado a ln de A, né? Nesse caso, seria o nosso próprio A. Então, esse termo daqui vai virar o nosso próprio A elevado a x vezes ln de A. Então, essa seria a derivada final de y em relação a x. Todo mundo entendeu agora? Ficou mais claro? Ou vocês querem que eu abra isso aqui melhor no Jamboard? Ficou um pouquinho embolado aqui. Ou deu para entender? Então, só estou demonstrando aqui o que ele chamou de U e o que ele não chamou, né? Porque ficou... ele já está aplicando a regra da cadeia direto, né? Então, a única coisa que eu quis mostrar para vocês aqui é que ele chamou, primeiro, essa primeira parte, né? De onde que veio essa dedução, para não ficar solto, né? Que aí teria que lembrar a matéria do primeiro capítulo. E depois a regra da cadeia ele aplicou direto, né? Ele não chamou o que é U, o que é DU. Então, eu só traduzi aqui para vocês verem que ele chamou o U de xln de A, e aí o y, que era a função A elevado a x, virou, né, virou E elevado a U. E aí, na hora que você faz a regra da cadeia, ou seja, por quê? A nossa função y, ela é uma função composta, porque ela é elevado a ln de A vezes x. Então, ela não depende só de x. Então, por isso que a gente usou o expoente de E, que a gente chamou de U, que é x ln de A. Então, aplicando a regra da cadeia, é o dy em relação a U e o du em relação a x. E aí a gente encontrou esse valor, que é a mesma coisa que o problema fez, só que ele não falou, né, que esse daqui era o U dele, ele só não falou, ele só não deu nome, né? E ele não falou, né, que aqui seria a derivada de dy du. Só isso. Tá bom? Então é só isso que ele... ficou aí. Acho que eu vou deixar isso aqui, tá? Desse jeito. Então, seguindo, se alguém tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Vamos fazer agora um caso particular, e se A fosse 2? Olha lá. Então, se a gente tem d de dx para 2 elevado a x, né, onde A é 2, então como que ele vai ficar? 2 elevado a x ln de 2. A gente pode fazer a estimativa, né, que a derivada disso seria próximo de 0,69, que a gente já tinha visto, né, que é o valor de 2 elevado a 0, né, em 2 elevado a x. Então, ela é consistente com a fórmula exata, pois ln de 2 é próximo de 0,69. A razão para o nome regra da cadeia fica evidente se fizermos uma cadeia maior, adicionando mais um elo. Vocês conseguem ver isso ou quer que eu abra isso daqui para vocês verem? Aqui está até mais tranquilo, né? Porque ele já está aplicando no 6, ele já está aplicando essa equação direta. Tá? D de dx de A elevado a x é A elevado a x ln de A. Se A é 2, é 2 elevado a x ln de 2. Então aqui ficou 2 elevado a x ln de 2. Ele já aplicou direto. Né? Aqui ele está só mostrando que se você fizesse o cálculo na mão, né, usando o limite, né, a gente chegaria nessa estimativa. Porque aqui seria o limite próximo do zero. Né? E aí, ao fazer essa estimativa, 2 ln de 2 é próximo disso. Vai estar mostrando só que funciona a regra da cadeia. Vamos colocar mais um elo nessa regra da cadeia, que seria mais uma função composta, né? Então... Ô, professor. Sim? Volta lá fazendo favor, só para mim perguntar. No caso aqui, se no lugar do 2x fosse raiz de 2, aí fechasse o parênteses e fosse x, aí ficaria como? Raiz de 2 elevado a x ln de raiz de 2, né? Ah, ok. Foi o que eu pensei, eu só perguntei porque eu estava meio em dúvida. Okay. Porque raiz de 2 é um número igual 2 é um número. Então, qualquer número positivo que entrar aqui é o mesmo formato. Tá bom? Sim, é que eu achei que tirava a raiz, entendeu? Quando passava para o outro lado, eu achava que não passava a raiz, só passava o número. Mas imagina, raiz de 2 é 1,4, então imagina que é qualquer número, né? Poderia ser raiz de 2, poderia ser 1, poderia ser 5, 7, qualquer valor
que a gente quisesse colocar. Então, vamos fazer agora um caso que tenha 3, né? Então, y é função de u é função de x, e x é função de t. Então, todos são deriváveis, f, g e h. Então, para calcular a derivada de y em relação a t, eu tenho que fazer y em relação a u em relação a x e x em relação a t. Então, dy dt, eu não consigo direto, porque y só depende de u. Então, eu tenho que fazer primeiro y em relação a x. Eu poderia fazer, né, y em relação a x e x em relação a t. Mas ainda não vou ter o u passando por ele. Então, seria y em relação a u, que é o primeiro que eu tenho, u em relação a x e x em relação a t. Então, aqui estaria a regra da cadeia aplicada 2 vezes seguidas. Como demonstrar a regra da cadeia? Então, vamos lá. Supondo que a gente tem uma função y igual a f de x, vocês não vão precisar demonstrar isso não, tá, gente? Mas para o pessoal da matemática, que isso aqui é interessante, para vocês entenderem como funciona a regra da cadeia e aplicar, né, em funções mais completas, né? Funções complexas, né? Em vez de ser de uma variável só. Então, sabendo que a função y depende de x, e x varia de a para a mais ΔX, onde ΔX é um incremento, então a gente vai ter um incremento em y. E esse incremento de y vai ser o tanto que a função valia com o incremento de x, menos o ponto que ela varia no próprio a. Então, com a própria definição de limite, né, a definição da derivada pelo limite, se a gente faz dy dx com x, o incremento tendendo a zero, a gente tem a derivada dessa função no ponto A. Então, a gente pode denotar por epsilon a diferença entre o quociente das diferenças e a derivada. Então, se a gente falar, né, que a diferença entre ΔY e ΔX e FA, né, que seria essa derivada, ela seria esse valor de epsilon, que seria um valor muito pequeno. E para quando ΔX tende a zero, como os dois lados aqui tendem ao valor da derivada no ponto A, seria zero, né, o valor de epsilon, para um valor muito pequeno de incremento. Mas, né, se a gente descrever agora esse incremento de x, né, que a gente escreveu como sendo a função de a mais ΔX menos f de a, se a gente reescrever ela agora, a gente pode ver que essa primeira parte, né, essa primeira derivada de a vezes ΔX mais e de ΔX, né, manipulando aqui, opa, volta, essa equação, né, a gente chegaria nesse valor de incremento. Ou seja, o incremento que y recebeu, né, é essa pequena diferença que a gente tem na altura vezes o valor do incremento. Então, isso aqui seria como se fosse uma areazinha pequena, né, daquele quadrado que a gente viu na aula anterior. E aqui seria a própria função, a derivada da função y em relação a x. Então, manipulando essa equação daqui, né, a gente pode escrever epsilon, né, dividindo ΔX para o lado de cá. A gente pode escrever que esse epsilon, né, esse que ele chamou de pequena diferença entre o quociente das diferenças e a derivada, ele vai ser igual a essa diferença, né? Então, basicamente, não tem nada além daqui, né? Então, se a gente definir que epsilon vai valer zero quando o nosso incremento é muito pequeno, então, epsilon vai ser uma função contínua de x, e para essa função diferenciável, a gente pode escrever, né, que seria esse item 7, que o incremento de y é igual à derivada da função no ponto A, vezes ΔX, igual está aqui, mais o incremento, né, a diferença que tem entre a divisão dy dx e a derivada, vezes dx. Quando essa diferença tende a zero, x tende a zero. E esse epsilon, né, vai ser uma função contínua de ΔX. Então, essa propriedade das funções diferenciáveis é o que permite demonstrar a regra da cadeia, né? Então, isso aqui seria só para mostrar, né, que seria possível, né, de aplicar a regra da cadeia se a gente está aplicando um incremento muito pequeno no limite. Tá? Isso aqui é só a prova teórica, né? A gente não precisa... A prova geral, né? Então, vamos indo para
seção seguinte, 10.45. Continuando agora, as regras, depois da regra da cadeia, a gente vai ver a derivação implícita. Então, até o momento, né, as funções que a gente encontrou, elas poderiam ser expressas em termos de uma outra variável explicitamente. Por exemplo, né, a gente poderia chamar y igual a raiz de x ao cubo mais 1, eu posso chamar o meu u de x ao cubo mais 1, ou y igual a x seno de x, eu posso ver, né, que nesse caso aqui seria o produto de outras duas funções, né, um polinômio de grau 1 e a função trigonométrica. Então, em geral, né, a função y, ela é diretamente relacionada a uma variável independente, né, que poderia ser o x. Igual acontece nesses dois casos. Mas algumas funções, elas são implicitamente definidas em relação entre x e y. Por exemplo, né, a equação de uma circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25, então isso aqui descreve uma circunferência centrada na origem de raio 5, ou um paraboloide, né? Não sei se aqui é de uma elipse ou um paraboloide, x ao cubo mais y ao cubo igual a xy 6 vx vezes y. Ou seja, nós poderíamos escrever x em relação a y e y em relação a x, nas duas funções. Só que elas não são definidas explicitamente, que é o quê? Elas estão separadas, de um lado só y, do outro lado só x. Nesses dois casos, né, a gente acabaria tendo uma mistura dessas funções. Então, quando isso acontece, né, quando a gente consegue, nesse caso, isolar y, então a gente fala que ela é uma função explícita. Quando a gente não consegue, a gente fala que ela é uma função implícita. Então, para resolver a equação 1, né, a gente pode separar y e ele vai virar mais ou menos, né, raiz de 25 menos x2. Então, ela vai ter duas funções determinadas que vão ser implícitas, né? Então, ela vai ter a função f de x, que é com valor positivo, seria o semicírculo positivo da função circunferência, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. E a gente teria uma função g, que seria a parte de baixo dessa circunferência. Então, os gráficos de f e g seriam o semicírculo superior e inferior dessa circunferência. Tá? Então, nesse caso, a gente consegue isolar y como uma função explícita, porque ela só depende de x. No caso 2, já não é tão fácil, porque y não pode ser escrito explicitamente somente em relação a x. Então, a gente vê que a gente não consegue isolar. A gente sempre vai ter implicitamente, né, esses valores conjugados. Então, nesse caso específico dessa função, é chamado de folho de Descartes, e implicitamente ela vai descrever y como diversas funções de x. E aí vai ficar dessa forma que é o gráfico dessa função. Então, como que a gente faria, né, a derivação dessas funções implícitas? Então, aqui está alguns exemplos, né, das funções mostradas na figura 3, que se encaixaria nessa relação aqui. Então, a gente diz que f é uma função implícita definida pela equação 2, quer dizer, né, que eu não consigo isolar, né, a minha função f de x só em relação a y, né? Então, eu teria a função f de x dos dois lados da minha equação. Então, eu estaria aqui desse lado e desse lado dessa equação. Então, felizmente, a gente não precisa resolver essa equação em y em termos de x para encontrar sua derivada. Então, a gente pode usar o método da derivação implícita para a gente aprender isso. Então, a gente não precisa isolar, né, igual a gente fez na regra da cadeia, para derivar em relação a essa função. Então, por isso, né, a gente vai derivar ambos os lados da equação em relação a x, e depois a gente vai juntar, né, a resolução para y'. Então, nesses exemplos dessa seção, a gente sempre vai supor, né, que essa equação determinada de y é implícita como uma função de x. E aí a gente vai sempre derivar dos dois lados da equação, em vez de derivar de um lado só. Então, a ideia, né, seria derivar o lado esquerdo e o lado direito dessa equação, e não só a derivada só de um lado para aplicar somente de um lado da equação. Vamos fazer um exemplo. Então, vamos pegar esse primeiro caso, né? Se a gente tem essa equação da circunferência, encontra uma equação tangente ao círculo nesse ponto.
A gente sabe para encontrar uma equação tangente, uma das formas que a gente teria seria através da derivada. Então, vamos derivar os dois lados da equação. Ao fazer isso, né, o nosso lado direito é a derivada de uma constante, vai dar zero, e a derivada do lado esquerdo, né, só vai derivar a função x ao quadrado. A derivada de y em relação a x seria zero, né? Logo, aplicando essa derivada dos dois lados, né? E lembrando que y é função de x pela regra da cadeia, então a derivada de y em relação a x seria a derivada de y em relação a y e y em relação a x. Então ficaria dy dx, mas como dy dx é igual a zero, não muda, né, a nossa resposta. Então, isolando, então, aplicando essa derivada dos dois lados, quem que sobrou? Vai sobrar 2x, né, do lado de cá, com essa derivada, e vai sobrar, nesse caso, somente isso, né, 2x. Então, ficou 2x mais 2y dy dx é igual a zero. Então, agora eu posso escrever meu dy dx em termos dessas duas variáveis. Ao manipular essa equação, a gente vê que dy dx é igual a menos x sobre y. Substituindo agora o ponto 3 e 4 para x e y, a gente encontra qual que seria a reta tangente, né, a esses dois pontos. Então, a equação da reta tangente a esse círculo seria a equação que contempla, né, o ponto, a inclinação, né, de menos 3 quartos. Então, aplicando essa inclinação de menos 3 quartos para o ponto 3 e para o ponto 4, a gente achou essa equação da reta tangente. Alguma dúvida? Ô, professor, por que 2y está multiplicando dy dx dessa parte? Eu não entendi, não. Aqui ele está aplicando a regra da cadeia, né? Só que aplicando a regra da cadeia para a função ao quadrado, né? Em tese não precisaria, né? Mas a gente não sabe, porque aqui não está explícito, né? Como que y dependeria de x, mas a gente sabe que y depende de uma forma mais complexa de x, porque não é explicitamente, é implicitamente. Então, se a gente sabe que y depende de x, né, a derivada de dy dx não é simplesmente 2y. Ele tem que ter a componente de y em relação a x também. Então, essa que seria a ideia da aplicação, né? Porque ó, y, ela é o quê? Né? A gente não consegue separar. A gente viu lá que ela é a raiz, por exemplo, ela é mais ou menos a raiz, né, de x ao quadrado menos 25. Então ela não depende diretamente de x. Então na hora que você vai fazer a derivada da nossa função, eu vou mudar o nome nesse caso aqui, né, dy dx, só que ela não é dy dx, né? Você está fazendo dy2 dx, né? Ao aplicar essa regra dos dois lados, né, eu estou derivando a função y ao quadrado. Então, ficou dy ao quadrado, né, como se fosse assim. Só que meu y depende de x. Né? Então, ao aplicar isso, né, essa derivada, o que ela vai ser? Ela vai ser, então, chamando, né, vamos falar assim, chamando o nosso y aqui agora, que é esse complexo de u, aqui vai ser a derivada, né, y ao quadrado, né, vamos colocar assim, de u, né? O que eu vou ter aqui agora, então? A derivada de u de y em relação a x, né? De y em relação a x, a du em relação a dx. Deixa eu apagar essa parte de baixo aqui, que eu acho que ficou embolada. Peraí. Então, né, eu estou abrindo o meu dy em relação a u e du em relação a x, né? E aí eu estou chamando, nesse caso daqui, né, ele está chamando de u o próprio y, né? O u vai ser o próprio y, né? Então, nesse primeiro termo daqui, a gente teria du ao quadrado, né? Então, se y é igual... Aqui ficou i ao quadrado, aqui ficaria d2, né? Então, é a derivada dessa função em relação a u e de u em relação a x. Essa primeira derivada, que é a derivada da minha função y, é a derivada de u.
Então ficaria a derivada de U 2 du, que é 2U, o primeiro termo. Mas U é igual a Y, então ele vai ficar 2Y. E aqui eu teria a derivada de du dx, onde o meu x é o meu próprio y. Então, assim, por que foi aplicada a regra da cadeia? Se y dependesse explicitamente de x, não teria esse termo, entendeu? Só que como y ele é uma função de x também, ó, eu não posso considerar que não vai existir um resquício dessa função que ela é composta. Ficou claro, não? Vamos supor que... Ficou mais claro? Então é só porque y ele não é explicitamente igual a x. Ele é igual a mais ou menos raiz de x ao quadrado menos 25. Então tem que ter essa componente que deriva y em relação a x. Tá? É só por isso. Entendi. Você vai resolver aquele fólium de Descartes ou não? O quê? Aquela outra implícita lá, o fólium de Descartes, que você tinha mostrado, né? Fiquei curioso para saber. Eu não sei se está no meio dos exemplos aqui, não. Vamos seguindo aqui. Beleza. Tá? Deixa eu apagar esse. Pelo menos esse tem que eu risquei aqui, que eu acho que vai ficar ruim. Eu vou deixar só esse da direita aqui. Vou deixar só essas anotações que eu acho que ajuda um pouquinho. Então, por isso que apareceu dy dx, porque y é uma função composta de x, tá? Se não fosse, aí você tem razão, né? dy2 dx, se y é igual a x, por exemplo, vai só cair o 2 e não vai ter nenhuma dependência. Mas ele tem uma dependência um pouco mais complexa, por causa da raiz. Se não tivesse a raiz, poderia fazer diretamente. Então, isolando, a gente encontrou que a derivada é a inclinação nesse ponto é dado por essa equação da reta. Tá? Então, solução 2. Resolva essa equação. Então, a gente resolvendo ela, isolando y, né? Então, aqui é uma segunda forma de resolver, isolando y, e a gente sabe que ela é uma função de 25 menos x ao quadrado. Então, aqui eu acho que eu errei, né? Que eu botei x ao quadrado menos 25. Deixa eu já apagar aqui para não ficar errado. Eu fiz de cabeça e não ficou legal. Então, volta aqui. Então, agora vamos fazer desse jeito. O ponto 3, 4 vai estar sobre esse semicírculo superior, né? Que seria dessa função com mais, né? Então, a gente pode somente considerar essa função, já que eu quero saber a reta tangente a ela. Então, agora, nesse caso, a gente pode usar a regra da cadeia lá. Vai ficar mais fácil de ver isso agora. O nosso y, né? Eu posso chamar o que está aqui dentro de u. Então, 25 menos x ao quadrado é meu u. Então, eu vou ter que essa derivada vai ser a derivada da minha função raiz de u, du dx. Né? Então, deixa eu anotar aqui, que talvez não precise voltar, né? Então, esse termo daqui é o meu u. Então, isso daqui ficou raiz de u. E aí, na hora que eu fiz essa derivada, eu estou fazendo primeiro a derivada dessa função em relação a u. Então, esse primeiro termo é dy du. Aí daria esse termo, né? Cai o meio. Só vou fazer aqui, ó. Que é o quê? Cai o meio e subtrai meio daqui. Então, ela virou essa função. Vezes a derivada, né, de u em relação a x. Tá? Então, só estou mostrando que ele fez dy du dx. Onde dy du deu essa primeira parte da equação e du dx deu a derivada de 25 menos x ao quadrado, que é menos 2x. Então, continuando nesse raciocínio, a derivada vai dar pela regra da cadeia menos x sobre raiz de 25 menos x. Então, a derivada no ponto 3 vai ser igual ao valor dessa raiz. Né? 25 menos 9 é 16, vai dar menos 3/4. O mesmo valor que a gente encontrou para a inclinação usando o método anterior. E aí, como na solução 1, a reta tangente vai ser a mesma. Todo mundo entendeu? Aqui foi utilizado somente uma função, aí fica mais claro que ela é implícita, né? E que você tem que usar a regra da cadeia. E desse lado de cá, talvez não fique tão óbvio isso, né? Mas a gente sabe que y é função de... ela tem duas funções, né? Mais ou menos a raiz. Acho que esse caso ficou mais fácil de entender a regra da cadeia, né? Ou de ver. Esse meio em cima do u é por causa da raiz, né? Isso, por causa da raiz. A raiz é igual a elevada a meio, né? Ele não salvou.
Deixa eu fazer as anotações aqui para ficar. Então, eu esqueci de salvar na hora que eu saí da apresentação. Então, esse daqui é o nosso dy du. E esse termo todo aqui é o du dx. E aí ele chamou nesse problema, né? U de 25 menos x2. Então, a nossa função f de x ela é igual a raiz de u, que é igual a u elevado a meio. E aí fica essa anotação aqui para vocês, porque para mim já é um pouco óbvio, mas vocês ainda não fizeram exercício nem leram a matéria, talvez, então não fica muito claro por que ele está aplicando a regra da cadeia, quem que ele chamou de U, quem que ele não chamou. Aí eu acho que vai ficar legal para vocês, na hora de estudar, relembrar. Então, derivadas de funções trigonométricas inversas. Então, vamos lembrar que a função inversa da função seno, a gente viu que ela seria a própria função, não a inversa, né? A derivada do seno é o cosseno. Então, vamos pegar a função inversa da função seno. Então, se em vez de ter seno, a gente tem 1 sobre seno, né? Que seria seno a menos 1 de x, significa que o nosso seno de y, né? Se a gente aplicar para o lado de cá, teria que ser igual a x. Ou seja, seno de y é igual a x. É igual quando você usa a função inversa na calculadora, né? Você tem um ângulo e quer saber qual que seria a inversa desse ângulo que daria o seno, né? Qual que seria a inversa do número que daria o seno. Então, se a gente tem que seno de, sei lá, 30 é igual a meio, então a inversa de meio é igual a 30. Né? Então é isso que está mostrando. Né? E essa função seno está sendo definida entre menos 90 e mais 90. Então, se a gente derivar seno de y igual a x, implicitamente em relação a x, o que a gente obtém? A derivada de seno é cosseno, e como a gente não sabe como o y depende de x, mantém o dy dx. Né? E isso vai ter que ser igual a 1, nesse caso. Ou a derivada de dy dx é igual a 1 sobre cosseno de y. Então, a gente sabe que a derivada de seno de y, né? Nesse caso, da função inversa, né? 1 sobre seno de x vai ser igual a 1 sobre cosseno de y. Então, professor, sim. Essa função aí não é arcosseno, não, né? É só... É porque essa anotação confunde um pouco. É o arcosseno, sim. O arcosseno é a inversa, né? É assim. Beleza. Tá? É porque tem calculadora que usa esse menos 1, né? E tem gente que usa como sendo arcosseno. É o arcosseno, sim. É a mesma coisa. Tá? Então, é só a anotação que esse livro usa, que seria igual de uma calculadora, né? Porque realmente você vê o menos 1 aqui, você acha que é 1 sobre, né? Assim, no primeiro momento, né? Por causa do expoente. Mas é para representar a função inversa trigonométrica, né? Que o livro usa. Então, aqui, isolando, né, dy dx ficou 1 sobre cosseno de y. Agora, se o cosseno é maior ou igual a zero, né, uma vez que a gente definiu que y estaria entre menos π sobre 2 e π sobre 2, então a gente pode escrever o nosso cosseno de y como seno 1 raiz de 1 menos seno ao quadrado de y, ou raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui vem da própria definição, né, trigonométrica, que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é igual a 1. E aqui a única alteração que foi feita é que o nosso x vale seno de y, então foi substituído para x2. Logo, então, né, a derivada de y em relação a x, né, é igual a 1 sobre cosseno de y, e a gente pode substituir 1 sobre cosseno de y por raiz de 1 menos x2. Ou seja, a derivada da função inversa, né, de seno de x é 1 sobre cosseno de y ou 1 sobre raiz de 1 menos x2. Então, essa forma para a derivada da função arco tangente, então, assim, agora ele chamou de arco, né? Igual você falou aí, né? Em vez de chamar de função inversa, né? Pode ser deduzida de maneira análoga. Então, se a gente tem y igual a seno a tangente a menos 1 de x, que é o arco tangente, o tangente de y é igual a x. Derivando essa última equação implicitamente em relação a x, a gente pode encontrar que a derivada desse arco tangente de x é igual a 1 sobre 1 mais x2. Tá? Lá na frente, a gente vai usar essa relação, como a derivada é a inversa da integral, se eu derivo uma função tangente a menos 1 de x, eu encontro isso.
Se eu integro essa função, eu encontro a tangente. Só que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil na parte da integral para provar isso do que aqui, né? Então, um exemplo, vou mostrar isso, né? Derive a função, né, y igual a 1 sobre, né, a inversa, né, de seno de x. E derive a função x arcotangente de raiz de x. Então, ele quis aqui levar a notação arcotangente e aqui ele quis usar a notação menos 1. Tá? No primeiro caso, né, a derivada de y em relação a x, ela vai ser a derivada da nossa função seno menos 1 de x elevada a menos 1. E aqui foi aplicada a regra da cadeia. Já está tudo explícito aqui já de uma vez, que o slide já estava assim. Deixa eu mostrar a regra da cadeia aqui para vocês em cada caso. Então, nesse primeiro caso, né, a gente está chamando a nossa função seno a menos 1 de x é o nosso u. Então, na hora que eu vou fazer dy dx, eu estou fazendo nesse termo daqui. Nesse termo aqui, né? Desculpa. dy du. E nesse termo daqui, du dx. Então, o primeiro termo que é dy du, se meu seno é menos 1 de x é igual a u, então aqui eu estou derivando a menos u elevado a menos 1. Então, aqui, na verdade, né, substituindo aqui, né, eu estou derivando nessa primeira parte, é a derivada de u a menos 1 du. Beleza? Substituindo o u aqui, ó, eu tenho u elevado a menos 1. Ficou meio torto, né? Deixa eu melhorar isso aqui. E u a menos 1 du. Todo mundo viu isso aqui que eu fiz? Entendeu ou não? Alguma dúvida nessa parte aqui? Então, se eu chamei u de seno a menos 1x, dy du é du a menos 1 du. Aí cai o expoente menos 1 e subtrai 1 daqui. Depois você substitui u por seno a menos 1 de x. E aqui é a derivada de u dx. Então, é a derivada de seno a menos 1 de x, que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, aqui... todo mundo entendeu, então? Daqui para cá agora? Deu para entender? Aqui é só o produto das duas funções, né? Ou seja, essa função aqui, ela vale, né, como a gente viu no resultado anterior, 1 sobre raiz de 1 menos x2. Só para voltar aqui, ó. Ela vale 1 sobre raiz de 1 menos x2, tá? Essa derivada. Então, eu já estou colocando o valor dela direto, que multiplicado com esse resultado, que tem um menos 2, então ele desce para o denominador ao quadrado, e a gente chega nesse valor. Aqui é a mesma coisa. Então, na função de baixo, ele também está aplicando a regra da cadeia. Quem que ele está chamando agora aqui de u e de du? Vamos tentar ver. Quem ele está chamando de u, nesse caso? Tá, primeiro ele fez a regra do produto, né? Então, a primeira coisa, né, que ele aplicou aqui é que a derivada de f se eu chamar isso daqui, né, de, sei lá, a nossa função g e aqui de função h, então é isso daqui, vai ser g vezes a derivada de h mais g' vezes h. Isso aqui é a propriedade da derivada do produto de duas funções. Então, o primeiro termo dele aqui, né, o g, é o x. Então, ficou x vezes a derivada de h. Mas a derivada de h é a derivada de uma função composta. Tá? Então, quem que ele está chamando de u? Raiz de x. Então, nesse caso, na letra B, né, o nosso u é igual a raiz de x. Então, a nossa função, ela vai ser esse segundo termo, né, que seria o h, eu chamei só de h aqui, ele vai ser o arctangente de u. E aí, na hora que eu for fazer a derivada de h, essa derivadinha de h, ou seja, h', que é a derivada de h em relação a x, ele vai ser a derivada de h
em relação a U, a derivada de U em relação a x, tá? Então, ó, vamos lá. A primeira função aqui, ó, é o próprio g, né, que é o meu x, tá aqui. Vezes a derivada da segunda, que é a derivada do h'. Mas o que é a derivada do h'? dh du, du dx, onde h é a arctangente de u. Então, qual que é a derivada de h em relação a u? 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Né? Nesse caso aqui é u ao quadrado. Então, é simplesmente o valor da derivada anterior aqui, ó. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Como o nosso h é função de u, ficou aqui u ao quadrado. Vezes a derivada de u em relação a x. Então, eu vou derivar raiz de x, que vai dar meio x elevado a menos meio. Mais a derivada de g, que é o próprio 1, vezes o arctangente de x. E aí, somando os termos, deu esse valor. Deu para entender? Ou vocês querem que eu abra essa solução um pouco melhor? Porque aqui eu acabei fazendo uma parte aqui, né? Vocês preferem que eu faça todo numérico para vocês verem, assim, essa parte que foi feita externamente aqui dentro, para vocês verem, ou deu para entender? Ô, professor, o U, ele aqui, né? Ele era a raiz de x, aí ele fica como x ao quadrado. É por isso que aqui tem tem a raiz de x e está elevado ao quadrado, é isso? Isso. Porque aqui, na verdade, né, esse segundo termo, que é o h', é a derivada do arctangente de u. Então, aqui, na verdade, é o u, né? Só que ele já substituiu pela raiz de x, né? Ah, sim, entendi. Todo mundo entendeu isso ou vocês querem que eu faça isso aqui mais explícito? Porque acabou que eu estou mostrando essa passagem aqui. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer ela toda aberta para ficar numa equação só, né? Ou vocês conseguiram entender? O restante. Para mim, assim, pode fazer aberta, que aí serve como fixação, entendeu? Aí ficaria até melhor. Mas se não for prejudicar o tempo que você tem aí para dar. Não, tá tranquilo. Matéria. Acho que já tá no final aqui do... já tô no último slide dessa sessão. A outra sessão é pequenininha também. Desculpa aqui. Deixa eu abrir o Jamboard aqui. Porque realmente é uma falha, talvez, né, desse livro, é que ele, depois que ele mostra como que faz, ele começa a fazer as coisas, às vezes, pulando algumas etapas do passo a passo, né? Aí não fica tão óbvio de enxergar. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui primeiro a nossa função. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui é aplicar a regra do produto, né? Aqui tem uma função, vou tentar fazer assim, ó. Então, aqui eu tenho uma função vezes outra função, né? Então, se eu chamar essa função de f e essa de g, só para a gente lembrar qual seria a regra do produto, porque eu peguei uma letra horrível, né? Se eu chamar isso aqui de f e chamar essa função... Coloca g para não confundir com f de x ali. Lógico, cara. Na outra eu tinha feito isso aqui. O H, né? Eu tinha chamado na verdade, G e H, né? Então, esse aqui sendo G. É porque essa aqui eu poderia chamar de X, porque ela é a mesma, né? Ela é a mesma. Mas é só para ficar mais geral, né? E essa daqui sendo H. Então, né? A regra do produto fala que isso vai ser G vezes a derivada de H em relação a X, mais H vezes a derivada de G em relação a x. Né? Então, essa aqui seria a regra do produto, né, independente disso. Então, se a gente abrir essa regra do produto, né, o nosso g é x, então isso aqui ficou x de arctangente de raiz de x dx mais h, que é o arctangente de raiz de x, vezes dg dx, que é dx dx. Então, esses aqui seriam os dois termos. Então, a gente vê que já está resolvido o lado direito, e esse lado daqui é a derivada de uma função composta. Então, para resolver isso daqui, eu tenho que aplicar a regra da cadeia só nessa etapa.
Então, aí que foi a partezinha que ele pulou, eu vou chamar, então, de U raiz de x, né? Então, na hora que eu for abrir somente essa parte daqui, né? A minha derivada de arctangente de raiz de x dx, ele vai virar a derivada de arctangente de u du dx. Porque o raiz de x é uma função composta, não é só o x que está aqui mais, né? Aí, o que é a derivada do arctangente de u du? Esse primeiro termo. Então, esse primeiro termo, a gente viu que ele é 1 sobre 1 mais u ao quadrado raiz, né? Só para mostrar aqui para vocês. Então, a gente viu que é 1... Ah, não é isso. É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Não tem a raiz, não. Então, vamos voltar lá no Jamboard. Então, não tem essa raiz. Tá? É só isso aqui mesmo. Então, esse primeiro termo, né? É esse. E o que é du dx? Vai ser a derivada, né? De raiz de x, né? Que é x elevado a meio dx. Tá? E essa aqui é esse de cá. Então, agora aqui eu posso substituir o valor de u, tá vendo? Ó? Então, u vale raiz de x ao quadrado é o próprio x. Então, esse primeiro termo daqui, vou voltar lá atrás, né? O que vai dar? Desculpa, tá, gente? Aqui também é a derivada de f, tá? Que a gente está fazendo. É separado disso aqui. Então, a derivada da função, o que ela vai ser? X, que é o primeiro termo, que está aqui. A derivada de arctangente de x é o que a gente fez aqui aberto. Ela deu 1 sobre 1 mais u. Então, ela vai ficar 1 sobre 1 mais x. Porque ao substituir aqui, né? Raiz de x ao quadrado vai dar x. Vezes a derivada de x elevado a meio dx, que vale quanto? Cai o expoente, meio, e subtrai 1 daqui. X elevado a menos meio. Então, agora a gente tem esse primeiro termo, mais o arctangente de raiz de x. Aqui a gente vai conseguir simplificar um pouco, porque a gente tem um x em cima e embaixo. Então, isso vai virar. Então, x elevado a 1 vezes x elevado a menos meio é x elevado a meio. Então, aqui a gente vai ter raiz de x sobre 2. 1 sobre 1 mais x. Não é só fazendo os termos aqui, né? Mais o arctangente de raiz de x. Essa é a função f'. Então ficou lá, raiz de x sobre 2. Mas teve um expoente, ficou... Não, ficou igual, né? Tá certinho. Todo mundo entendeu, então? Então, esse resultado final aqui, eu vou ter que colar ele todo lá, né? Não sei se vai ajudar agora. Vocês entenderem. Então, eu só abri aqui essa parte da conta que ele já fez direto a substituição. Mas o valor final é o mesmo. Ó, raiz de x sobre isso, 1 sobre 2 mais x. Ele só escreveu de uma forma diferente, né? Todo mundo entendeu? Após abrir a conta aqui? Então, a única coisa que ele fez foi, ele aplicou a regra do produto, e aí um dos termos dessa regra do produto é uma função composta que tem que aplicar a regra da cadeia. Então, para quem for estudar depois, né? Aqui é a regra da cadeia. Da cadeia que a gente aplicou. Aqui é a regra do produto. E aqui é o slide da aula. Aqui ele pula uma etapazinha aí. Então, as derivadas das 4 funções remanescentes estão na tabela. Então, igual ele mostrou como que seria a derivada, né, da inversa de x e da tangente de x, se a gente seguisse os mesmos processos, a gente encontraria a derivada das outras funções inversas, que são essas aqui. Então, futuramente, né, ninguém vai decorar isso daqui, você pode usar as suas tabelas de derivadas para resolver as suas funções. Tá?
Então vamos passar para a última sessão da aula de hoje. Eu vou salvar aqui, porque depois eu gero o PDF para vocês. Então, continuando, a gente vai fazer agora a derivada das funções logarítmicas, né? Fizemos já de polinômio, função composta. Vamos ver qual que seria. A gente já fez até a derivada da exponencial, que é ela mesma. Então, nessa sessão, a gente vai usar a derivação implícita para encontrar a derivação de funções logarítmicas, né? Em particular, do ln de x. Então, é possível demonstrar que essas funções são deriváveis. Isso é plausível a partir dos seus gráficos, né? Então, a gente vê que as funções são contínuas e que, se você derivar, você pode encontrar a inclinação dessa função em algum ponto. Aqui é só para ilustrar, né, que o logaritmo niperiano, que é o que está aqui de... ele nem está representado aqui, né? Ele estaria entre 2 e 3, mas não é o da base 2, ele estaria entre a base 2 e a base 3, entre esses dois aqui. Mas ele não foi representado, tá? Aqui é só para mostrar que quanto maior a base do logaritmo, menos inclinação você tem. Então, log na base 2 é o verde. À medida que eu vou alugando para 3, para 5, para 10, ele tende a um valor mais constante, né? E a inclinação é menor, como a gente está vendo aqui. Então, já está sendo definido, né, que a derivada do log de b de x é igual a 1 sobre x ln de b. Logo, a derivada em relação a x do logaritmo niperiano de x é igual a 1 sobre x. De forma geral, se a gente combinar a fórmula 2 com a regra da cadeia, a gente obtém que a derivada de ln de u dx é 1 sobre u du dx, onde 1 sobre u é a própria derivada, mas u pode ser uma função composta, né? O ln não precisa ser de x, o ln poderia ser de uma função raiz de x, por exemplo, e aí você teria que derivar pela regra da cadeia du dx, igual está aqui no final. Então, essas duas derivadas valem somente se for de uma função simples, que é só x. Mas se aqui fosse raiz de x, ou raiz de x mais 2, ou qualquer outro polinômio mais complexo, você teria que aplicar a regra da cadeia e ter no final aqui um du dx. Mas aqui o du dx, como u é igual a x, é igual a 1. E aí não está aparecendo do lado de cá. Uma outra forma de ver isso seria descrever dessa forma que está aqui. A derivada de x do ln de g é igual, né, a derivada de g sobre g. É praticamente o que está escrito aqui. No exemplo 2, então, encontra a derivada de d dx de ln de seno de x. Então, vocês viram que não foi deduzida essas equações, tá? Essas duas foram utilizadas, né? Então, elas foram entregues aqui para vocês. Para deduzir elas, talvez teria que fazer pelo limite, né? Para chegar nesses valores aqui. Então, encontra a derivada de d dx, né, da logaritmo niperiano de seno de x. Então, agora é uma função composta. A gente tem que aplicar essa regra da cadeia. Então, usando a equação 3, né, essa regra daqui, como que vai ficar? A derivada dessa função vai ser 1 sobre ela, 1 sobre u, du dx. Né? Então, ficou 1 sobre seno de x, que é o nosso u aqui, né? Igual está aqui, ó, 1 sobre u, du dx. O nosso u é seno de x nesse caso. Então, ficou 1 sobre u, que é 1 sobre seno de x, du dx, d seno dx. A derivada do seno é o cosseno, então a gente encontrou a cotangente. Derivação logarítmica. Então, os cálculos das funções complicadas que têm produto, quociente ou potência, pode ser simplificado utilizando os logaritmos. E os métodos de Fermi é chamado de derivação logarítmica. Então, vamos supor que a gente quer derivar uma função que tem esse tanto de expoentes aqui. Né? Então, tome logaritmos em ambos os lados para usar as propriedades de logaritmo e simplificar. Então, se eu tirar o logaritmo do lado de cá, os expoentes vão cair. Essa que seria a ideia. Então, ln de y é igual a ln do lado de cá. Então, ln de x elevado a 3/4, primeiro então, né? A primeira propriedade. O ln do produto é igual à soma dos ln's. Então, daqui para cá, vocês conseguem enxergar já isso? Ou não? Quer que abre ou dá para ver? No caso, caiu o expoente, né? Não foi isso?
Aqui já vem duas coisas ao mesmo tempo, daqui para cá. Deixa eu abrir aqui. A primeira, né, seria, né? O ln de A vezes B é igual a ln de A mais ln de B. Essa aqui é a primeira propriedade. Então, se eu tenho aqui um produto e uma divisão, né, o ln do lado de cá é o ln de todo esse conjunto, né? Então, aqui ele fez ln de y é igual a ln de x elevado a 3 quartos, aí de x2 mais 1, sobre 3x mais 2 elevado a 5. Aplicando essa regra daqui de cima, né? Isso aqui vai ser igual o ln de x elevado a 3 quartos mais o ln de raiz de x2 mais 1 menos... Por que menos? Porque aqui eu estou dividindo, né? Então, quando você tem um produto, é mais... E quando você tem um divisor, né? Então, vamos colocar aqui essa dividido por C, é menos. Tá? Então, aqui vai ser menos ln de 3x mais 2 elevado a 5. Tá? Então, a primeira coisa que ele pulou aqui foi que o produto de um ln é igual à sua soma e a divisão de um ln é igual à sua diferença. É isso que foi feito. Aí, a segunda propriedade que ele fez aqui é essa que você reparou. O ln de x elevado a A é igual a ln de x. Então, esse 3 quartos caiu o expoente, o meio daqui caiu o expoente e o 5 caiu o expoente. Tá bom? Agora, a gente pode derivar implicitamente em relação a x. Aí, aonde que eu vou ter que aplicar isso? Aqui eu não preciso, né? Por quê? X está direto. Aqui eu vou chamar u de x2 mais 1 e aqui eu vou chamar meu u de 3x mais 2, porque nesses dois casos eu tenho funções compostas. Então, essa derivada e essa derivada eu vou abrir pela regra da cadeia. Essa eu não preciso, porque a derivada dessa já é 1 sobre x direto. Então, deixa eu acrescentar essa linha aqui, para não ficar dúvida, né? Então, como que ficaria o ln de y? Então, aqui vai ficar 3 quartos. Ah, não, agora vai pegar a derivada, né? Desculpa. Então, agora nós vamos derivar do lado de cá e derivar do lado de cá. Então, a primeira derivada é a derivada da função ln de y dy. O que essa derivada vale? Ela vale 1 sobre y dy dx. Essa aqui é a própria definição, né, do dln que a gente viu aqui. Ó. É 1 sobre u du dx. 1 sobre y, né, dy dx. Então, ficou 1 sobre y, cadê? Vamos voltar aqui. 1 sobre y dy dx. E isso vai ser igual ao quê? Né? A derivada em relação a x de todo mundo aqui, dessa galera. Né? Se eu anotar aqui, eu vou gastar muito negócio. Né? Então, eu já vou fazer a derivada do lado de cá e a derivada então, a derivada da soma e da diferença é a soma das derivadas e da diferença. Então, a derivada desse primeiro termo, né? O que ela vai dar? Desse primeiro termo, 3 quartos, a derivada de ln de x dx. E isso vai dar o meu próprio 1 sobre x, que está aqui. Mais meio. Agora, qual que é a derivada disso? Vai ser a derivada, a regra da cadeia, né? Opa. Isso vai ser a derivada de ln de u du dx. Tá? Aqui, para não confundir, eu vou chamar isso aqui de ômega, tá? Para não ficar igual o U e o ômega. Né? Então, essa derivada de cá. Menos 5 vezes a derivada de ln de w dw, ó, dx, né? Desculpa, de ln, isso, de dw dx. Então, aqui foi aplicada a regra da cadeia nesses dois casos. Nesse primeiro caso, ó, o que é a derivada de du dx? Du dx, que é x ao quadrado mais 1, é 2x. Então, esse primeiro termo aqui, ó, esse termo daqui é esse termo daqui. E esse termo daqui é esse termo daqui de baixo. Tá bom? Conseguem ver ou não? O que abre mais isso aqui? Deu para ver? A derivada de du dx é 2x, porque u vale
dx mais 1. Então, o' vale 2x. E qual que é a derivada de ln de u du? É 1 sobre u. Mas quanto que vale u? X ao quadrado mais 1. Então ficou 1 sobre x ao quadrado mais 1. Vocês estão conseguindo ver ou não? Aqui é a mesma coisa. Ó. Qual que é a derivada de d ômega dx? Então, a derivada de ômega é 3. Então, essa derivada daqui ó, é esse termo que está aqui. E, obviamente, que a derivada de dln de ômega d ômega é 1 sobre ômega. E ela vai dar origem a esse termo. Tá? Então, isso aqui era só para abrir, né? Porque o livro, os exemplos já estão usando as propriedades diretamente. Com o tempo, vocês vão fazer isso de cabeça, não vão precisar ficar reescrevendo para saber o que é cada termo. Tá? Você já vai bater o olho e vai falar, igual eu aqui, esse aqui é meu u. Se é meu u, eu estou derivando dy, du, dx. Então, como que vai ficar? Aí você já monta a sua resposta. Alguma dúvida nisso aqui que a gente fez? Deu para entender? Melhor? Perfeito. Então, isolando para dy dx, então ele está pegando agora esse resultado final e está isolando dy dx. Para isso, né, eu passo o meu y, que está do lado de cá, multiplicando essa galera toda. Então, está lá multiplicando todo mundo. Então, como temos uma expressão explícita para y, podemos substituí-la por ela e escrever. Então, a gente pode substituir y em relação a x, porque a gente tem uma resposta implícita, e a gente chega no resultado final. Então, aqui só foi substituído y por isso. Né? Passos na derivação logarítmica. Primeiro, você vai tirar o ln de ambos os lados da equação. Depois, você vai usar os logaritmos, né, as propriedades de logaritmo para simplificar. Depois, você vai derivar implicitamente em relação a x, igual a gente fez, aplicando a regra da cadeia. E depois, a gente vai isolar y' na equação resultante. Foi o que a gente fez aqui. Na regra de potência, né? Então, só para mostrar, esse aqui a gente já tinha visto, né? Se n for qualquer número real, a derivada dele vai ser caiu n, subtrai 1 do expoente. Agora, vamos ver o número e como limite. A gente já mostrou que se a função é igual ao logaritmo imperiano de x, a sua derivada é 1 sobre x. Logo, a derivada no ponto 1 vai valer 1. Então, a gente pode usar esse fato para expressar um número e como sendo o limite. Na definição da derivada como limite, o que a gente tem? A derivada como limite é o limite da função em a mais h menos a, ou seja, no ponto 1, dividido por h quando h tende a 0. Nesse caso, né, usando o nosso h como x, né, que seria o caso do nosso gráfico, né, o que a gente pode fazer? A nossa função é ln de x, então fica ln de 1 mais x menos ln de 1 sobre x, com x tendendo a 0. Então daqui para cá, gente, só foi uma troca de h por x, tá? Não altera em nada, é só uma troca de variável. Mas para ficar mais... para utilizar, né, um x que é da própria função, mas poderia ser h aqui que não faria diferença, né? Mas ele quis trocar para ter a mesma variável. Então, ao fazer esse limite, né, o limite menos ln de 1, cadê? Então, simplificando, né, menos ln de 1 entra dentro desse vamos ser no produto, né? Então fica sendo dividido por 1, então some, né? Aqui, ó. Essa divisão é como se fosse o ln de 1 mais x dividido por 1. Então eu posso manter somente 1 sobre x ln de 1 mais x. Aí aqui eu posso usar a propriedade do expoente, então o que está multiplicando o meu logaritmo passa para o expoente, igual está aqui, e aí, voltando, e aí a gente vê que quando o x tende a 0, para quando que isso aqui está tendendo? Esse caso vai tender aqui a 0, aqui vai tender a um número muito grande. Então ainda não está claro para ver. Então, como f' de 1 é igual a 1, a gente tem que esse limite tem que dar 1. Para ser verdade, né, para esse limite dar 1, significa que o exponencial de 1 é o exponencial desse limite. Ao fazer isso, a gente chega na expressão que o limite de x tendendo a 0, ou seja, o exponencial, é o limite, o e, né, na verdade, é o limite de x tendendo a 0 do exponencial de ln de 1 mais x de 1 sobre x, né, usando essa equação de cima. E isso é igual a
o exponencial do ln é o próprio 1 mais x, 1 elevado a x. Então, o que a gente está mostrando aqui? Ó? Que ele tendo, né, o logaritmo newtoniano ou não, né, a gente pode escrever o e como sendo o limite de x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então, isso aqui seria a definição do e, né, como limite. Se a gente fazer esse limite, ele tem que dar o mesmo valor de e, que é 2, alguma coisa, 2,69, né, alguma coisa assim. Alguma dúvida? Nesse processo aqui que foi feito, na dedução? Quer que abra alguma coisa ou deu para entender? Ele usou essa definição, né, que isso tem que valer 1, para chegar nessa resposta. Então, aqui é apenas uma dedução de como você pode escrever o exponencial em termos de limite. Então, se você estivesse fazendo a derivada através do limite, e essa derivada for de uma função exponencial, você poderia transformá-la no limite dessa função. A fórmula 5 vai ilustrar os valores dessa função, né, na tabela para pequenos valores de x. E a gente vê que quanto menor o valor de x, né, ou seja, quando o x tende a zero, essa função tende ao valor de e. E o valor de e é 2,71. Então, à medida que x tende a zero, a nossa função está tendendo ao valor de e. Isso é para mostrar, né, que até a sétima casa decimal, né, a gente encontra o valor de e com precisão, quanto mais próximo de zero for o valor de x nesse limite. Então, se a gente usar agora n igual a 1 sobre x na fórmula 5 e n tender a infinito, se a gente pegar x tendendo pela direita, a gente encontra uma outra expressão, né, agora em relação a n, não a x, né, onde o exponencial do limite de n tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então, seria uma segunda definição para o exponencial em termos de n agora e não em termos de x. Tá? A única simplificação que foi feita é mudar que 1 sobre x virou n. Então, se 1 sobre x aqui ó, virou n, aqui a gente vai ter n, aqui a gente vai ter 1 sobre x. Só isso. Todo mundo entendeu? Só foi uma mudança, mudança de variáveis que a gente fala, né? Vou mostrar isso explicitamente aqui, que eu acho que o livro pulou, né? Então, a gente viu que na definição do e, ele seria o limite, né? De quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então, agora, se eu chamo 1 sobre x de n, significa que o meu x vale 1 sobre n. Então, se eu substituir isso e isso nessa expressão, o meu limite é x tende a zero. Mas o que acontece com o meu n quando o x tende a zero? Olha, quando o x tende a zero, o meu n tende a infinito, não é isso? Quando o x tende a zero, o meu n tende a infinito. Então, eu posso substituir esse limite por... só mudar as variáveis, né? Pelo limite de 1 mais x, mas o que é meu x? 1 sobre n, elevado a 1 sobre x, mas o que é 1 sobre x? É o próprio n. Agora, o meu limite não vai ser em x. Eu mudei a variável para n, só que x tende a zero. Mas quando x tende a zero, n tende a infinito. Então, é só reescrever essa função mudando as variáveis. Todo mundo entendeu essa mudança? Ô, professor, volta igual ali, tá página 15, né? Dá para voltar na 13? Dá. Aqui. Só para mim, na 13... Não, volta mais, volta mais. Não, é na 13 mesmo, é na 13, tá certo, é na 13, eu tô falando. Aí. No caso aqui, né, do E igual a limite de 1 mais x elevado a 1 barra x, né, quando x tende a zero. No caso aqui, quando você desceu essa parte do limite, ele caiu, foi isso? Isso. Ah, Daqui ok. para cá, porque é o exponencial de ln, né? Ah, sim. Aí o exponencial de ln cai para 1 mais x elevado a 1 sobre x. Exatamente. Ah, ok. Entendeu? Então tá. Entendi. Eu ia abrir aqui, mas deu para entender, ótimo. Então a gente fechou a sessão 3.06. Ficou... não deu tempo para dúvidas essa aula, tá? Vocês podem me mandar as dúvidas no chat aqui do...
Ou aqui, né? Vocês podem me perguntar. Tem uma pergunta aqui que eu não respondi. Tá no programa, depois eu respondo. Vocês podem perguntar por aqui, ou vir aqui perguntar nos comentários da turma, ou me enviar um e-mail, tá? E nesse final de semana eu já vou tentar preencher tudo, porque na semana que vem, vocês já podem fazer aqui até a 3.6, né? Que eu terminei hoje. E na semana que vem, vamos voltar aqui. A gente só tem mais uma aula, né? É isso? Desculpa aqui, gente. Na semana que vem a gente fecha, na quinta, a matéria da nossa prova, e na sexta já é exercício. Então reparem que o ideal é que até a quinta que vem, vocês já tenham feito todos os exercícios para trás. Porque vocês vão ter só de quinta para sexta para fazer o exercício dessas 3 sessões. Então, nesse final de semana, eu já vou deixar todos os exercícios liberados. Vocês se esforcem para fazer até 3.6. Porque aí na aula do dia 16, eu fecho o capítulo 3. E aí vocês vão ter aula de sexta-feira para tirar a dúvida de todos os exercícios, mais a sessão que eu dei na aula anterior, entendeu? Porque se vocês não tiverem em dia com os exercícios até a semana que vem, vocês nem vão chegar a fazer os exercícios finais para ter dúvida. E vão ir para avaliação com essa dúvida. Vocês entenderam, né? A lógica do que eu estou falando, né? Professor, entendi. Sim, sim. Só uma pergunta. Sim. No caso, a sessão 3.6, né? Você interrompeu.